O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus, capítulo 21, versículos de 33 a 46. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, dirigindo-se Jesus ao chefe dos sacerdotes e aos anciãos do povo, disse-lhes: escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou-a a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a um, mataram a outro e ao terceiro a apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados, em maior número que os primeiros, mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente, o proprietário enviou-lhes o seu filho, pensando: ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: esse é o herdeiro, vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: com certeza mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros, que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhe disse: vós nunca lestes nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isto foi feito pelo Senhor, e é maravilhoso aos nossos olhos. Por isso eu vos digo, o reino de Deus vos será tirado, e será entregue a um povo que produzirá frutos. Os sumos sacerdotes e fariseus ouviram as parábolas de Jesus e compreenderam que estava falando deles. Procuraram prendê-lo, mas ficaram com medo das multidões, pois elas consideravam Jesus um profeta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. No Evangelho de hoje, Jesus está em Jerusalém, e mais exatamente no templo. É aí que ele conta mais uma parábola contra as autoridades, os representantes dos sacerdotes e os anciãos do povo. A parábola é fácil de entender. O dono da vinha é Deus, que se manifestou muito zeloso e com um amor muito grande pela sua vinha. Ele ama o povo como o agricultor que cerca sua vinha e põe no centro uma torre de vigia e até cava um lagar. A vinha é o povo de Deus, com todas as condições de dar fruto. Os arrendatários são os guias religiosos e políticos de Israel. O herdeiro, enviado por último, é Jesus, o Filho de Deus. Na parábola, os arrendatários não só não produzem frutos de justiça, mas impedem que os mensageiros de Deus, os profetas, suscitem no povo estes mesmos frutos. A parábola mostra uma violência constante e crescente contra os que Deus enviou como seus mensageiros. Uns foram espancados, outros mortos, outros ainda apedrejados. São os profetas enviados por Deus para exigir o compromisso da aliança.
O amor sempre crescente de Deus corresponde a uma violência sempre maior das lideranças de Israel. O interessante é notar que Deus não se cansa de enviar mensageiros e defensores da justiça e do direito. Mas, tanto naquele tempo como hoje, as lideranças injustas usam de violência contra os profetas de Deus. Atualmente, muitos profetas que defendem o povo são perseguidos ou são mortos. A parábola também mostra que Deus esgota todas as possibilidades e arrisca tudo. Ele envia o próprio Filho imaginando que seja respeitado. O Filho, Jesus, é o único representante legítimo do dono da vinha, que é Deus. É a última tentativa e também a última oportunidade. Os arrendatários, porém, ao verem o filho, tramaram: este é o herdeiro. Venha, vamos matá-lo e tomar posse de sua herança. Eles agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Foi exatamente o que aconteceu com Jesus. Jesus foi crucificado fora da cidade, banido da cidade pelos poderosos. Consideraram-no como uma pedra para ser jogada fora. A morte de Jesus não foi fruto do acaso. Pelo contrário, foi o resultado de uma trama bem montada pelas lideranças de Israel, que defendiam a injustiça e a opressão contra o povo. As autoridades de Israel se viam ameaçados pela pregação de Jesus, que a cada dia atraía mais e mais multidões. Essas lideranças pretendiam se perpetuar no poder e queriam tomar a herança do filho, isto é, queriam ser dono do povo. E por isso mataram Jesus. Deus, porém, o ressuscitou, o glorificou e o constituiu Senhor, pedra angular de um novo edifício. Na conclusão da parábola, Jesus diz que a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Jesus é a pedra rejeitada, sobre a qual Deus sustentará um novo povo, cuja missão é produzir frutos de justiça. Diante da mensagem de Jesus, cada um de nós deve considerar-se um operário da vinha. De nós são exigidos os frutos. Se não soubermos produzi-los, também seremos afastados, como os arrendatários da parábola. Respondamos com sinceridade: quais são os frutos que produzimos em nossas comunidades? Produzimos frutos de justiça, de amor, de solidariedade e de paz para todas as pessoas? Ou egoisticamente só mostramos orações, com palavras e gestos, desligados do amor ao próximo? Se só rezamos e não temos frutos de amor e justiça, então somos como uma videira estéril e precisamos nos converter.